E quando nós paramos aqui para o nosso intervalo, eu tinha contado para vocês que eu estou fazendo uma experiência de educação grega, né? E o fato de ser um livro grego é apenas uma coincidência, porque podia ser um outro livro qualquer que não fosse um livro grego. Então eu estava dizendo para vocês que isso que o Werner Egg está falando aqui, eu estou fazendo na prática com essa experiência de fazer esse trabalho com essas crianças carentes, né? Que vão lá uma vez por mês, eles se encontram comigo, e daí nós vemos aí um pouquinho do... E como que é a participação deles, assim? Como que você analisa a questão, eles conseguem fazer relação com facilidade? Como está sendo trabalhado nessa história? Todas as vezes é um pouquinho diferente, porque eu vou tentando coisas novas, né? Até porque eu estou aprendendo a fazer, né? Não é isso? E na verdade eu já tinha feito uma experiência com adolescentes aqui em Paranavaí, no ano anterior, no ano retrasado, durante 10 encontros, eu li aqui com um grupo de adolescentes, entre esses adolescentes está aqui uma menina que é filha do Edson ali, né, que está aqui presente. Eu não sei se tem algum deles, não está ninguém presente aqui, dos 4 adolescentes. Nós lemos o livro Crime e Castigo do Dostoiévski, nas dependências do Sebrae, aqui em Paranavaí, durante 10 manhãs de sábado. E eu tive houve grandes, entre os presentes está um menino chamado Rodrigo Guedin, que é aqui de Paranavaí, mas acho que está morando em Maringá agora, fazendo faculdade. E o Rodrigo fez um blog na internet só para discutir o livro. Então você vê como teve impacto, né? Para outros jovens não teve o mesmo impacto. Então a primeira regra é que você nunca consegue um impacto homogêneo, porque cada pessoa sempre tem um grau de maturidade diferente. Então eu diria assim, que hoje se eu fosse fazer de novo um grupo de adolescentes, eu não usaria mais o Crime e Castigo. Eu acho que é um livro muito antigo, é um livro maravilhoso, mas para um jovem, porque o jovem vive na cultura do clipe, na cultura da FM, quer dizer, tudo 2 minutos e meio, né? 3 minutos e meio. Eu quando começou a MTV, quando foi fundada, eu fui consultor da MTV, trabalhei na MTV. E lá na MTV eu disse assim para eles, olha, a vantagem que vocês têm aqui é o seguinte, hein? Por pior que seja, só dura 3 minutos e meio. Entendeu? Aquela musiquinha, mesmo quando é péssima, é só 3 minutos e meio depois você está livre daquela tortura. E aí então, eu não poria mais esse livro, porque eu acho que esse é um livro que não é adequado a esse público mais. Esse livro de São Paulo é um livro muito, muito mais simples, porque é um livro muito mais curto, e é um livro escrito por um grego moderno, contando uma história antiga, mas escrita por um grego de agora, uma pessoa que está viva ainda. E esse livro eu diria que é mais fácil. Então, mesmo nesse caso novo agora, há muita variação de aproveitamento. Tem gente que eu percebo que aproveita muito, tem uns outros assim que ficam com aquele olhar assim, olhando para o horizonte, e que não estão de verdade entendendo nada, ou não estão interessados de verdade. Então, a verdade é que a gente não consegue nunca unanimidade. Quando você planta um canteiro de alface, nem todas as sementes elas dão certo. Não tem jeito de você conseguir sucesso. Veja, olha aqui, ó. Jesus Cristo, que era Deus, escolheu 12 sujeitos e um estava errado. Um não deu certo. O que você está querendo? 100% de acerto? Entendeu? Pelo amor de Deus. Entendeu? Se Jesus Cristo escolheu 12 e um não deu certo, né? O que nós podemos imaginar aqui de sucesso na vida, né? A gente tem que ter humildade para imaginar que nós vamos conseguir uma taxa menor de sucesso, né? Necessariamente a nossa taxa de sucesso tem que ser menor do que essa. Então não tem importância quando algumas... Frustra tanto, né? Na educação. A frustração é grande, porque a ansiedade de você atingir, né? Aí você fica frustrado o tempo todo. Mas aqui, né, no caso, né, voltamos àquela conversa da primeira aula, sem querer retomá-la inteiramente, é que quando o negócio virou obrigação e todo mundo tem que ensinar, aí você tem a garantia de que ninguém vai aprender nada. Porque aí virou esse negócio chamado ensino. E ensino não tem nada a ver com educação. Ensino é um sistema de distribuir papeizinhos que diz que o sujeito tem o 1º grau, tem o 2º grau, tem curso universitário, tem doutorado, tem mestrado. Então, o ensino
é uma atividade humana em que todo mundo está tão ocupado de cumprir regra e cumprir formalidade que ninguém tem tempo de estudar de verdade. Então é por isso que a gente só consegue educar as pessoas se a gente tirar as pessoas do mundo do ensino e trazer para uma situação em que possa haver, de fato, as condições para a educação. Então, esse é o segredo todo. Tá, a gente consegue entender essa problemática toda. Mas, dentro de uma instituição escolar, onde você está ali o tempo todo ligado com outras pessoas que, como você mesmo disse, cada um tem um nível, tem o seu limite, né, tem a sua experiência. Mas como conviver de forma diálogo e passiva numa situação dessa, e até crítica, sem você se confessando? Porque é assim, ó, é complicado. Você vê, lógico, tem muitas pessoas interessadas, estudando, realmente, só que tem uma grande quantidade de pessoas que estão totalmente alienadas. Então, e aí conviver com isso... Então, eu esqueci o teu nome. Rosângela, olha aqui, ó. É assim, nós não vamos conseguir consertar o ensino, pode esquecer. Sabe por que nós não vamos conseguir consertar o ensino? Porque o ensino já está estragado para sempre, porque ele é uma monstruosidade burocrática. Enquanto o MEC existir, né, houver regras, houver determinações governamentais, ele não irá ser consertado. Como ninguém vai extinguir o MEC, então não é possível consertar o ensino. Mas eu posso ainda, apesar de tudo, e teve uma moça aqui no primeiro dia que fez uma contribuição genial, não lembro mais quem foi, e que eu posso, assim, apesar de o ensino estar perdido, eu posso, ainda assim, aproveitando a distração do sistema, porque no fundo, ninguém se importa muito com a aula que você dá, exceto um ou outro diretor que está preocupado. Olha, eu fui professor a vida inteira, eu fui professor de português, professor de inglês, eu fui professor de economia, professor de finanças, eu sou professor de pós-graduação, dei aula a minha vida inteira. Eu não me lembro de nenhuma vez que tenha aparecido alguém e perguntado assim para mim, mas professor, como é que foi a sua aula? Eu queria discutir a sua aula. Nunca fizeram comigo nenhuma espécie de censura ou de avaliação, né? É isso. Uma única vez na minha vida que alguém falou da minha aula, quando eu estava fazendo curso de letras, de licenciatura, que tinha que dar aula num colégio e estava a professora assistindo, depois vinha falar comigo. Tinha de dizer, olha, você errou quando você falou assim. Aquele treinamentozinho, não tem aquele estágiozinho que tem na licenciatura? Uma única vez na minha vida em que alguém veio comentar comigo a minha aula. Então o que acontece na prática é que você dá aula que você bem entende. Na prática, é muito difícil que o sistema controle a sua aula. Então mesmo dentro do ensino é possível fazer educação com duas condições. A primeira, que você queira. Se você não quer, não há modo de fazer. E a segunda é que você mesmo seja educado antes. Porque se você não for educado, também não dá para fazer. Mas o problema é que não adianta fazer pós-graduação para ser educado, porque a pós-graduação também é um sistema de ensino, também está no meio do ensino. Então você tem que fazer o quê? Você tem que sair do mundo do ensino e ler Aristóteles por sua própria conta. Ler a Paideia por sua própria conta. Porque o ensino é todo ele engessado na sua parte formal, entendeu? Todas as pessoas de boa vontade, porque eu não sei se não deve haver nenhuma atividade humana que tenha tanta gente com boa vontade quanto a educação. No entanto, tudo acaba ficando impossível, porque tem essa conversa de currículo transversal, de conteúdo programático, currículo não sei das coisas, pronto. Você fica a vida inteira administrando burocracias. Então, a salvação da lavoura é que a gente conseguisse que as pessoas que estejam realmente interessadas em educar pudessem sair um pouquinho do mundo do ensino e passar um ano com o Werner Jäger, passar um ano com Aristóteles, passar um ano com os grandes pensadores da humanidade. Então, quando elas voltarem para a escola, a sua aula é uma aula iluminosa, porque naquela aula ali é possível produzir educação verdadeiramente. E pelo menos a gente tem a satisfação pessoal de estar fazendo verdadeiramente educação. Então, eu realmente não vejo nenhum jeito de resolver o problema, sabe, pessoal? Com toda a sinceridade, assim, só tem esse jeito, que é a gente buscar para nós mesmos uma educação, e essa educação tem que ser buscada fora do mundo do ensino, porque o mundo do ensino, ele é como se fosse uma armadilha da qual você não sai. E é o que nós estamos fazendo aqui, em última análise. Eu ainda não fiquei satisfeita.
Isso, quem realmente está atrás de educar, de buscar, ele se sente valorizado, mesmo que ninguém o valorize. O fato não sei se eu soube me expressar, é como você conviver com essa burocracia todos os dias, sem você se deixar se contaminar por tantas coisas idiotas que acontecem na escola. Entendeu? Tipo conselho de classe, como situações assim que se discute, que não, elementares, que não devia ser discutido mais. Entendeu? É que, Rosângela, é assim, a vida tem uma porção de coisas chatas assim que a gente tem que aturar mesmo, né? Então, na verdade, o problema central da vida é que ela nunca é do jeito que a gente quer. Então, o jeito como a gente resolve isso é a gente ter nessas circunstâncias que nos são impostas, lidar com elas da maneira mais sábia possível, tendo a capacidade de tentar influenciar as outras pessoas da melhor maneira que a gente puder. Então, a gente não pode fazer muito, mas no nosso âmbito pessoal podemos fazer muito mesmo. A gente não consegue, porque todo o problema está quando a gente está com a ideia na cabeça de que a gente vai consertar o ensino. Quando a gente tira essa ideia da cabeça, faça esse exercício, Rosângela. Tire da tua cabeça essa ideia, você descobrirá em seguida que você pode fazer uma monstruosidade de coisas boas. Se você tiver assim, não, eu tenho um compromisso com o Joãozinho, a Mariazinha, o Zezinho, o Pedrinho, a Julianinha. Essas crianças é que, no fundo, são o meu objetivo de existência. E o resto, mais ou menos, as coisas chatas do mundo eu aturo. Não é isso? Não, o casamento não é assim? Não vem sempre a sogra junto? Entendeu? Não, o casamento tem esse mesmo problema, né? Apesar de que o homem não pode reclamar de sogra, né? Porque sogra de homem é a coisa melhor que tem. Sogra que é uma desgraça, sogra de mulher. Olha, eu tenho uma amiga que a sogra vai na casa dela e vai verificar se as coisas estão limpas, se a roupa está bem lavada, se a cozinha está... Você imaginou que situação? A sogra dela vai na casa dela fazer uma auditoria para saber se ela está cuidando bem do filho. Não é o fim do mundo? Bom, vamos em frente então, pessoal? Então vamos lá. Então, por favor, eu queria que vocês agora concentrassem um pouquinho para a gente entender aqui o texto. Então vamos fazer assim um exercício de concentração. Muito bem. Então, vamos lá. Basta isto para concluirmos onde devemos procurar a origem dela. As concepções fundamentais da nobreza cavalheiresca que remonta à sua raiz, na sua forma mais pura. É no conceito de arete que se concentra o ideal da educação dessa época. O ideal da educação dessa época é ensinar as crianças a serem virtuosas. Mas como é que você faz isso? Você precisa dar a elas os modelos grandes, para que elas possam copiar. E como é que se faz isso? Pela literatura. Então, a Ilíada e a Odisseia são modelos literários de pessoas heróicas. Aqui nesse nosso programa que tem na sexta-feira à noite, todo mundo aqui pode assistir, se conseguisse, né, aí na prática, nós já vimos os dois livros, a Ilíada e a Odisseia. Já estudamos aqui durante uma noite de sexta, no programa Expedições pelo Mundo da Cultura, que vocês aí viram que há até aí um folheto, né? Então, aí a Ilíada e a Odisseia são feitas para entregar às crianças os melhores modelos do comportamento humano esse necessário para que o homem possa vencer a sua condição humana, possa tornar a sua condição humana uma condição plenamente realizada. A primeira ideia, portanto, que está por trás da paideia é a ideia de arete, que é a virtude pessoal. A honradez, a sinceridade, a humildade, o heroísmo, a capacidade de sacrifício pessoal. Essas coisas são todas fundamentais para que o ser humano seja ser humano. Porque na hora que a gente for assim, simplesmente gente diletante, nós viramos assim uma coisa, não tem mais sentido a vida humana. A vida humana é necessária, é absolutamente dependente do heroísmo, temos que ser um pouco heróis sempre. Então eu estou tentando lá em São Paulo conseguir que aquelas crianças não vão para a prostituição, as meninas, e que os meninos não vão vender crack. Bom, se eu conseguir uma coisa dessa, não é que eu consegui, se elas conseguirem esse grau de heroísmo num mundo em que tudo conspira contra, já terá valido a pena todo o esforço, se um deles, pelo menos, se conseguisse fazer isso. Né?
Mas eu também não tenho pleno poderes, eu só faço um pedacinho da história, que é isso. Mas no fundo é isso que nós estamos prisioneiros de uma missão como essa, como professores, não temos saída. Bom, vamos ver então como é que ele vai nos explicar. O testemunho mais remoto da antiga cultura aristocrática helênica é Homero, se com este nome designarmos as duas epopeias, a Ilíada e a Odisseia. Para nós, ele é ao mesmo tempo a fonte histórica da vida daqueles dias e a expressão poética imutável dos seus ideais. É preciso encará-los sob os dois pontos de vista. Eu preciso falar um pouquinho dessas duas obras para vocês poderem criar um pouquinho de visão concreta das duas. Então vamos pensar a linha do tempo, né? Linha do tempo. Vamos voltar para trás. Em 1200 a.C., os gregos, esses gregos, né, que formaram o helenismo, os gregos que nós conhecemos como tal, começaram a se instalar naquelas ilhas. Ninguém sabe ao certo, mas provavelmente 2000 anos antes de Cristo. Então essa cultura grega, que hoje existe ainda, teria aí 4000 anos de idade. 2000 antes de Cristo, 2000 depois. Lá por 1200 antes de Cristo, teria havido uma guerra, chamada Guerra de Troia. Essa Guerra de Troia foi gerada por causa de uma porção de confusões. Como nessa época, nós sabemos os relatos dessa Guerra de Troia pelos velhos escritos, né? Então, pelo que nós sabemos, o que aconteceu foi o seguinte. No Olimpo houve lá uma festa, e nessa festa não foi convidada uma fulaninha chamada Discórdia, porque ela era, por razões bem óbvias, né? Porque ela era encrenqueira. Então não convidaram a tal da fulaninha que sempre arrumava encrenca. E a tal da Discórdia, então, para se vingar da falta Na verdade, essa festa foi o seguinte, foi o casamento da Helena de Troia com o Menelau, o marido dela. Para esse casamento foi todo mundo convidado, os deuses todos apareceram. Menos a Discórdia que não apareceu porque acharam que ela ia arrumar encrenca, né? Então, depois que ela soube que teve a festa e não foi convidada, ela ficou furiosa, né? E resolveu fazer arrumar uma encrenca, né? E ela então chega para as três deusas assim mais vistosas, que é a Hera, mulher de Zeus, que é a Atena, né? Que é a deusa da sabedoria, e a Afrodite, que é a deusa do amor, diz assim: olha, quem de vocês é mais bonita? Aí essas três deusas falam: eu que sou. Não, peraí, vamos fazer um concurso para saber quem é que é a mais bonita. E quem for a mais bonita vai receber de presente, como prêmio, uma maçã de ouro, que é o pomo da discórdia. O pomo da discórdia é a maçã de ouro. Até hoje a gente fala assim, né? Pomo da discórdia é essa maçã de ouro que a discórdia levou para o concurso, não é? Mas quem é que vai escolher? Quem vai escolher é o Paris. O Paris quem é? O Paris é um pastor que mora ali numa ilha, e que é um pastor, é um menino bonito, assim, mas ele que vai ser o juiz, da qual das três é mais bonita. Quando as três souberam que era ele que ia escolher, as três começam a fazer chantagens com o guri. Né? Então chega ela e fala assim: olha, se você me escolher, eu vou te dar muitas riquezas. Daí a Atena falou assim: se você me escolher, eu vou te dar muito poder político, você vai ser um grande guerreiro. E aí a Afrodite, que era mais esperta, falou assim: se você me escolher, eu vou te dar a Helena, que era a mulher mais bonita que havia no mundo naquela época. Aí o Paris, naquela dúvida, né, não é isso, acabou escolhendo a Afrodite, porque ele queria a Helena. E aí a Afrodite, né, que também chama-se Vênus, tem os dois nomes, Afrodite em grego e Vênus em latim. A Afrodite vai lá e faz uma feitiçaria na hora que o marido Menelau está viajando, e a Helena... essa é a história oficial, né? Porque obviamente que ela fugiu com o tal do Paris, né? Cá entre nós aqui, tá? É que eu não queria ficar aqui fazendo fofoca, só isso que eu não queria aparecer o Leão Lobo fazendo fofoca na televisão. Mas é assim. Mas a história oficial é que a Afrodite enfeitiçou a Helena para ela se apaixonar pelo Paris, e os dois foram embora. Só que o tal do Paris não era apenas um pastorzinho. O nome verdadeiro do Paris era Alexandre, e ele na verdade era um dos 19 filhos do rei de Troia, que chamava-se Príamo. E esse rei de Troia
quando nasceu o menino, consultou um oráculo, e o oráculo disse para o rei de Troia que aquele menino ia ser a causa da desgraça de Troia. Então, porque ele não teve coragem de matar o filho, o que ele fez? Ele pegou o filho e deu para os pastores cuidarem, é por isso que se achava que o tal do Paris era apenas um pastor. Mas aí o Paris descobre que ele é filho do rei de Troia e leva a mulher raptada, né, a Helena, que ele raptou, leva para Troia. Aí os gregos todos, né, que tinham feito antes disso tudo, antes de mais nada, aconteceu um outro fato que eu não contei para vocês. Todo mundo queria casar com a Helena. Tinha 100 príncipes, 100 homens que cada um governava uma ilha daquela, que queria casar com a Helena. Mas como ela não podia casar com os 100, obviamente ela não queria, o Ulisses, que era um desses aí, um desses príncipes, que morava em Ítaca, o Ulisses propôs a seguinte ideia. Eu falei o seguinte: ela que escolha o marido. Se depois que ela escolher o marido entre nós 100, todo mundo faz um pacto aqui de que se por acaso alguém desrespeitar essa decisão, nós todos lá vamos defender o vencedor. Então eles fizeram esse pacto, né, antes do casamento. E aí quando o Paris rouba a Helena, né, porque ele teoricamente roubou, contei para vocês que isso não é bem assim, tá? Tá muito bem. Tá? Mas na teoria ele roubou a mulher, né? Raptou a mulher, né? Raptou, não sequestrou, raptou, porque raptar é para fins românticos ou libidinosos, né? E não para fins de pedir resgate. E eu, como o Paris raptou a moça, todos os outros candidatos a noivo que haviam perdido ficaram obrigados a montar uma expedição militar para ir resgatar a moça, para pegar a moça de volta. E o nome dessa encrenca aí é a Guerra de Troia. Reparem que nessa história estão misturados o quê? Estão misturados os humanos com os deuses. Então, nesse tempo remoto, quando a Ilíada e a Odisseia foram escritas, a Ilíada é a história da Guerra de Troia. Na verdade, desculpe, não é a história da Guerra de Troia, é a história só dos últimos 40 dias, antes de 40 dias no segundo ano antes do final da Guerra de Troia. Quer dizer, a Ilíada conta só o modo como Aquiles, que era o principal dos guerreiros gregos, brigou com os gregos quase perdem a guerra e ele volta então e ajuda a matar Heitor, que era o maior guerreiro dos troianos. Mas ele também é morto aqui. Então, essa história que nós sabemos da Guerra de Troia é contada nesses dois livros, que é a Ilíada e depois a Odisseia. Esses acontecimentos históricos que deram origem a isso, muito embora nós não podemos ler esses dois livros como livros de história, porque eles não são livros de história, mas os acontecimentos que deram origem a isso devem ter acontecido no ano 1200 a.C. 1200 a.C. Mas o autor dos dois livros, que é considerado de modo geral Homero, que também não se sabe se existiu de verdade, Homero pode ter sido, na verdade, um nome, um pseudônimo, ninguém sabe de fato, né? Homero teria sido um poeta cego, né? Cego, e o Homero teria escrito essa história lá pelo ano, mais ou menos pelo ano 700 a.C. Quer dizer, a história contada por Homero é uma história cujos acontecimentos haviam ocorrido 500 anos antes. Mas não é que ele inventou os acontecimentos 500 anos depois. Aqueles acontecimentos de 1200 a.C., que é a Guerra de Troia, que é narrada principalmente na Ilíada, mas um pouquinho também na Odisseia. Ilíada vem de Ilion. Ilion é um outro nome para Troia. Ilion ou Troia é a mesma coisa. Ilíada, por exemplo, está associada a Troia. Foram sendo contados oralmente por cantadores populares, por menestréis, não é isso? O que os gregos chamam de bardos. Então, foram sendo contados assim oralmente nas praças, faziam-se poesias contando aquilo tudo, e lá 500 anos depois, mais ou menos, até onde se sabe, mais ou menos, alguém cujo nome era Homero, e que era um poeta, e que era cego, ouvindo todas aquelas histórias, ele reuniu todas aquelas histórias num poema só, chamado Ilíada. E
esse poema só vai ser escrito, de verdade, escrito muito tempo depois. Ele continuou agora sendo compilado por num poema só, porém só era ouvido, só era cantado. Ouvido não, ele era não é que fosse contado, ele era cantado. O poema era para ser cantado com instrumentos musicais, então era uma coisa mais ou menos assim, né? Ó, musa, canta-me a história de Aquiles, que fez isso e aquilo. É uma coisa assim, essas pessoas que cantam no Nordeste, nas praias, repentistas, assim. Só que é claro que não havia improvisação. A história vinha mais ou menos inteira, né? Claro que com mudança, mas mais ou menos inteira. Então vamos pegar novamente as datas para a gente entender. 1200 a.C., deve ter havido uma guerra em Troia. Troia é uma cidade que fica hoje na Turquia, fica no canto superior do Mediterrâneo, assim. Não é muito longe da Grécia, mas não fica nas ilhas gregas. Fica no continente, tá? No continente asiático, naquilo que se chama de Ásia Menor. Hoje fica na Turquia. Existe lá na Turquia como é que se diz? Os remanescentes lá, né? As ruínas de Troia. Então, existiu Troia. Deve ter havido lá, de fato, uma grande briga, pelas escavações arqueológicas. Mas também não tem importância nenhuma se não teve. Essa história teria acontecido no ano 1200 a.C., quando um grupo de 100 cidades gregas, com 100 ex-candidatos a noivos, vão lá recuperar a mulher de um marido traído chamado Menelau. Buscar de volta a Helena, e quando chega o Menelau, quando os gregos realmente vencem os troianos, e o Menelau chega furioso com a espada, né, com a espada nua, para matar a mulher, a hora que ele olha assim para ela tira a roupa e fica completamente nua, ele na hora desiste de matar. Automaticamente desistiu de qualquer pretensão assassina da mulher, porque a tal da Helena seguramente era uma mulher extraordinária. Agora veja que o cerco que os gregos fizeram a Troia durou 10 anos. 10 anos depois é que eles conseguiram recuperar a Helena. Não é isso? Então, houve a destruição de Troia. E essa história, com todos esses acontecimentos, foi contada pelos poetas da época, e começou a ser contada de pessoa por pessoa, e os poetas contam para os seus filhos, e os filhos para os seus próprios filhos, e assim por diante. E aí, 500 anos depois, chega um fulano chamado Homero, reúne todas aquelas poesias que estavam separadas, e junta tudo com tudo, e chama isso de a Ilíada, que é a narração daqueles acontecimentos, uma parte dos acontecimentos, uma parte só, que aconteceram durante a Guerra de Troia. Acontecimentos que duraram só uns 40 dias. Só tem 40 dias ali dentro. É claro que durante os 40 dias, as personagens da história vão nos contando sobre o passado. Nós sabemos mais coisas, não é isso? Agora, a ação só dura 40 dias. Bom, feito isso, o Homero, então, criou o poema Ilíada, e 30 anos depois, mais ou menos, hoje acha-se que é uns 30 anos depois, ele criou um segundo poema, chamado Odisseia. E a Odisseia conta o quê? O Odisseu, que é a mesma coisa que Ulisses, porque Odisseu em grego, Ulisses em latim, é um desses chefes gregos que foi vitorioso na Guerra de Troia, e Ulisses agora vai voltar para a casa dele. Ele havia deixado a mulher lá, que chama-se Penélope, e a Penélope havia ficado esperando a sua volta. Tanto é que, como ele tinha desaparecido 10 anos, todo mundo queria casar com a Penélope. Sobretudo porque ele demora mais 10 anos para voltar para Ítaca, que é a cidade dele. Ele demora mais 10 anos para voltar, porque Odisseu, que é o rei dos mares, havia ficado ofendido com ele. Então queria impedir a todo custo que ele conseguisse voltar. Enquanto isso, a mulher dele, a Penélope, para enganar os pretendentes a marido, quer dizer, para dizer que ela não queria escolher ninguém, porque ela imaginava que o marido fosse voltar, ela ficava tecendo a mortalha para o sogro. O sogro já era um homem de idade, então ela dizia assim: olha, eu vou tecer a mortalha para o meu sogro.
quando eu terminar de tecer a mortalha, eu tomo uma decisão entre vocês que querem casar comigo. Só que de dia ela tecia e de noite ela desmanchava. De dia ela tecia e de noite ela desmanchava. De modo que ela ficou assim durante muitos e muitos anos, enganando não, né, porque não era tão trouxas assim, mas irritando profundamente os tais dos pretendentes. Pois o livro chamado Odisseia, que teria sido escrito não, porque o Homero não escreveu nem o primeiro nem o segundo, ele apenas compilou as poesias orais. O segundo livro teria sido então compilado 30 anos depois e conta esses 10 anos de volta de Odisseu para Ítaca, até que finalmente ele chega em casa, reencontra sua mulher e aí então vivem aí felizes para sempre. Então nós estamos em que ano? Nós estamos mais ou menos no ano 700 a.C., porque é nessa época que Odisseu, que Homero teria feito a compilação. Veja, então agora voltando aqui ao Werner Jäger, vocês entenderam essas duas histórias? Eu sei que é difícil entender tudo, né, com tão pouquinho tempo assim, né, mas eu queria que vocês lembrassem que nós temos aquele acordo de nunca ficar com constrangimento de perguntar o que quer que seja. Tá? Não há perguntas erradas, nem inadequadas, nem inconvenientes. Por favor, perguntem com liberdade sempre. Então, o que acontece aqui, olhando para o nosso livro aqui de hoje? Né, o que acontece é o seguinte, que a Guerra de Troia é um episódio fundador na cultura grega, e ela é usada como instrumento de educação, e contar o que aconteceu ali, e o heroísmo que tiveram aqueles sobretudo, os dois grandes heróis, que é o Aquiles pelo lado grego e é o Heitor pelo lado troiano. De contar aquele heroísmo que esses dois tiveram passou a ser um modo como se educava as crianças. Até que um belo dia Homero vem e transforma essas histórias esparsas numa história grande, com 24 cantos, com 24 grandes pedaços, com qualidade literária, com qualidade musical, porque isso era cantado, né, tinha que ser bonito para o ouvido, né, como uma música. E a partir então do ano mais ou menos 500, por aí, ninguém sabe bem, mas a partir do ano 500 mais ou menos, a Ilíada e a Odisseia são finalmente escritas num papel, passam a ter uma versão escrita. Então aí você percebe que toda a educação, diz aqui o Werner Jäger, começa com isso. Começa contando para as crianças como foram heróicos os heróis da Guerra de Troia. Por que você conta isso? Porque você quer que as crianças, como eu quero lá em São Paulo, eu estou querendo que aquelas crianças pobres possam, apesar de tudo, serem heróicas. Que elas possam produzir um pequeno heroísmo, quer dizer não para o traficante, por exemplo. Então, os gregos queriam que os seus filhos fossem tão heróicos quanto Aquiles e tão heróicos quanto Heitor. Na verdade, de Heitor eles não ligam muito, né? Porque o Heitor, em princípio, é o inimigo, né? Mas veja, o Homero, que escreveu a Ilíada, tem uma grande simpatia pelo Heitor, quase maior do que pelo Aquiles. Eu, pessoalmente, tenho uma simpatia gigantesca pelo Heitor. Eu acho que o Heitor, de todos, é o maior herói. Porque não esqueçamos que o Aquiles era semideus. O Aquiles é filho de Zeus com Tétis. Tétis é uma ninfa. E quando nasceu o menino, a mãe dele pegou o filho, segurou pelos pezinhos assim, pelo calcanhar, e meteu o menino dentro da água do rio Aqueronte, e esse, ao ter colocado, no rio Estinge, que é um dos rios do inferno, meteu o menino lá dentro e com isso tornou o menino invulnerável. Ele não podia ser morto, ele não podia ser acertado com uma flechada. Então Aquiles era invulnerável, exceto onde? Exceto no calcanhar, porque foi onde a mãe segurou para enfiar dentro da água do rio. Por isso que a gente fala até hoje que do calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é o ponto vulnerável, né? Então o que é o calcanhar de Aquiles? É o ponto vulnerável porque a mãe de Aquiles segurando o menino, o neném, né, pelo perninha, é aquela parte em que a mão dela estava, impediu que se molhasse, né, ali ele era vulnerável. Tanto é que ele é morto por uma flechada no calcanhar. Adivinhe quem foi que matou Aquiles? Foi o Paris, aquele metrosexualzinho chatinho. Eu tenho um problema pessoal com o Paris, sabe? Vocês não reparem, né? Vocês perceberam, né, que eu tenho um problema pessoal com esse Paris. Esse Paris é um tipinho exibido, assim, metrosexual, metido a
galã, entendeu? E que causou essa encrenca toda. Né? Bom, mas é outro assunto. Né? Vamos lá então. Tá certo, pessoal? Entenderam o que é a Ilíada e a Odisseia agora? Esses são dois livros que, por exemplo, vocês querem sugestões de como é que pode fazer alguma coisa para se educar na escola? Você tem que pegar um grupo de professores, 4 ou 5 professores na escola, que tenham vontade de fazer isso, e vocês montam um grupinho de leitura, achem uma horinha por semana que todo mundo pode, e pegam um livro aí que vocês podem, eu posso ajudar a escolher. Em princípio, podiam pegar, por exemplo, esse livro de ontem à noite, A Consolação da Filosofia, e vocês, durante um ano inteiro, sem nenhuma pressa, podem ler num pequeno grupo aquele livro, ler assim, lê em voz alta, depois passa para o outro, lê em voz alta, e vão conversando. Essa é uma maneira de você conseguir produzir uma verdadeira educação para você e poder melhorar o ensino, porque agora você está com uma potência a mais, você tem um poder a mais de melhorar aquele mundo que está ali dentro. Um outro livro para ler é a Ilíada e a Odisseia. Né? Com alunos, por exemplo, de ensino médio, o que você propõe, assim, nessa mesma estrutura de leitura e discussão? Olha, se vocês conseguirem que o truque todo, o segredo todo, eu vou ensinar para vocês agora. Preste atenção nisso, tá? O segredo de conseguir fazer qualquer coisa é que eles façam porque realmente querem. Porque qualquer percepção que aquilo vale ponto, que aquilo vale um pedacinho de papel, que aquilo... Modelos de leitura, assim, sem compromisso de nós. Quais seriam? Se você conseguir 5 alunos que façam isso, então tem de ter a sensibilidade para você perceber o seguinte, que se você conseguir na escola 5 pessoas, a tia Cleusa, que vocês, não sei se vocês conhecem a tia Cleusa, que infelizmente não está aqui hoje, a tia Cleusa fez um trabalho com alunas aí do CAIC, que é uma escola aqui de Paranavaí. Né? Então ela pega os professores que estão interessados, ela leu A Mão e a Luva, que é um romance do Machado de Assis com esses professores. Né? O segredo é sempre esse. Já que o que caracteriza o ensino é a obrigatoriedade, então a gente só consegue sucesso quando ela não existe. Pronto. Então qualquer sensação que tenha de que há uma obrigatoriedade de fazer aquilo, que aquilo possa contar de alguma maneira para ponto, aí pode esquecer. Porque é assim que no Brasil conseguiu-se deixar os alunos com ódio de literatura. Porque todos os livros que tem que ler para o vestibular são livros completamente odiados. O pessoal tem ódio de literatura no Brasil, porque tem de ler lá a Moreninha, que é um livro muito chato mesmo. Esse pode ter ódio à vontade, não tem problema nenhum. Né? Agora o sujeito pega lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra-prima, e acaba a vida com um ódio daquele livro, querendo matar o Brás Cubas. Se o Brás Cubas não tivesse morto, certamente as pessoas o matariam. Entendeu? De tanto ódio que tem do tal do Brás Cubas. Por quê? Porque é obrigado a fazer. Então, o que eu queria dizer para vocês é que nisso há uma coisa muito sutil que a gente não pode desvalorizar. Só vai dar certo que for voluntário, senão não dá certo. Então, eu posso fazer tanto um grupo de leitura na minha escola com os meus colegas, ou seja, pegar um grupo de colegas, aí o livro, obviamente, é um livro mais difícil, pode ser mais difícil. Qualquer desses livros aí que estão listados naquele folheto ali dos petições, você pode usar. Ali deve ter aí uns 30 exemplos, mais ou menos. Agora, não dá para fazer todos com adolescentes, sabe? Porque com adolescente e com criança não dá para fazer assim, porque eu acho que nem todo livro dá certo. Eu não sei se eu tenho assim uma fartura de exemplos para ensinar, mas esses dias eu li Moby Dick, eu achei um livro maravilhoso para adolescente. Moby Dick, do Herman Melville. Tá? Eu acho que é um livro espetacular para um adolescente. Podia ser esse o livro que você pudesse usar para adolescente, por exemplo. Senhor dos Anéis é um livro maravilhoso para adolescente. Senhor dos Anéis é uma maravilha de livro. O problema é que é muito longo, é muito grande, então você vai demorar muito tempo para vencer esse livro. Mas é um livro extraordinário para adolescente, não há a menor dúvida. As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é um livro curto, ótimo para adolescente. Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, de um sujeito chamado C.S. Lewis.
É um livro cristão, tá? É um livro cristão, católico, não é católico, mas é cristão. Um livro claramente cristão. Crônicas de Nárnia. É um livro bom para ler para filho em casa, sabe? Ficar lendo todo dia um pouquinho com o filho. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com criança, porque você não deve ler, por exemplo, livros do Marquês de Sade com adolescentes, porque eles já são estragados o suficiente sem que você tenha que contribuir para piorar. Entendeu? Então, não faça isso, por favor, tá? Vamos em frente, pessoal. Então, vamos lá, por favor. Intimamente ligada à Arete está a honra. Nos primeiros tempos era inseparável. Pessoal, vamos concentrar. A gente precisa realmente de uma concentração aqui para entender. Vamos lá. Intimamente ligada à Arete está a honra. Nos primeiros tempos era inseparável da habilidade do mérito. Segundo a bela explicação de Aristóteles em Ética Nicômaco, a honra é a expressão natural da medida, ainda não consciente do ideal de Arete, a que aspira. Sabe-se que os homens aspiram à honra para assegurar o seu valor próprio, a sua Arete. Deste modo, aspiram a ser honrados pelas pessoas sensatas que os conhecem, e por causa do seu próprio e real valor. Reconhecem assim como mais alto esse mesmo valor, enquanto o pensamento filosófico posterior situa a medida da intimidade de cada um e ensina a encarar a honra como reflexo do valor interno no espelho da estima social. O homem homérico só adquire consciência do seu valor pelo reconhecimento da sociedade a que ele pertence. Ele é um produto de sua classe e mede a arete própria pelo prestígio que disputa entre os semelhantes. O homem filosófico dos tempos seguintes pode prescindir do reconhecimento externo, embora, também segundo Aristóteles, em Ética Nicômaco, não lhe possa ser totalmente diferente. Então, o filósofo não precisa de honra, porque o filósofo, ele é alguém que está associado à procura da verdade. A verdade fala por si própria, a verdade é autônoma. Tanto é que Sócrates não só não foi reconhecido pela sua sociedade, como foi morto por ela. E o fato de que ele obteve o contrário do reconhecimento, que é a condenação, não o tornou menos importante e menos valioso. Mas o homem comum, que não é o filósofo, esse homem comum precisa pautar a sua realização pessoal pelo reconhecimento social, mas aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque nunca esquecer que nós estamos falando aqui da polis grega. Eu sempre digo para vocês isso, né? Que a polis grega é um lugar pequeno, que tem 10, 15 mil pessoas, todas as pessoas são parecidas entre si, todas elas têm os mesmos princípios, elas cultuam o mesmo Deus, né? Um determinado Deus que é escolhido para ser o Deus da cidade. Há uma uniformidade tão extraordinária que nunca alguém fala de alguma coisa que os outros não entendam, entendeu? Por exemplo, quando dois índios conversam sobre pescar, eles sempre sabem o que estão falando. Por exemplo, vamos pescar em tal lugar? Daí outros falam, não vamos lá porque lá é perigoso. Então, os índios, por exemplo, quando conversam sobre algum assunto na tribo, eles compartilham um conhecimento comum sobre do que é que eles estão falando. O problema do nosso mundo moderno é que nós dificilmente estamos falando da mesma coisa. Nós não temos nenhuma homogeneidade de pensamento. A nossa cabeça, cada um está pensando uma coisa, e é por isso que as conversas aqui são conversas de maluco. Que está 5 pessoas conversando e nenhuma delas está falando do mesmo assunto. Fica uma conversa de doido e fica todo mundo tentando achar que o outro está errado, quando na verdade as conversas é que são diferentes. Então, para um grego daquela época, em que há uma homogeneidade total, e que há então uma total e completa uniformidade de pensamento, porque o pequeno âmbito é capaz de produzir isso, em que o pequeno âmbito que eles vivem. Então, para esse grego, há valores sociais compartilhados que devem ser representados na vida de cada um. Então, o valor social da bravura e da capacidade de sacrificar-se a si próprio é tudo aquilo que o guerreiro almeja. O que o guerreiro quer? O guerreiro quer que digam assim dele: olha, eu fui capaz de sacrificar a minha vida. O guerreiro morre e vai para o Hades, vai para o inferno, né? Inferno grego, que não é o inferno cristão. O inferno grego não é um inferno ruim, necessariamente. É um inferno onde tem determinadas partes boas e partes ruins. Quando o guerreiro está lá no inferno bom, no Campos Elíseos, diz assim: olha, o mundo que eu deixei lá
diz assim, esse fulano foi capaz de ser nobre e honesto e sério. É isso que Sócrates diz para o seu aluno, que na véspera da sua morte vai à prisão e suborna o carcereiro para deixá-lo fugir. Aí Sócrates diz assim, mas espera aí, mas você está maluco? Como é que eu vou fugir daqui? O que vão dizer de mim, Sócrates, que eu fugi na calada da noite? Vão dizer assim, Sócrates, você gostava das leis da cidade quando você não foi vítima delas. Agora que a cidade produziu um efeito negativo na sua vida, agora você foge como um covarde? Mas quem filósofo é você? Compreenderam que essa época gerou a ideia de que a honra era uma coisa negociável? Isso não é só nessa época. Antigamente, quando você era, por exemplo, você dirigia uma empresa, dirigia um departamento da empresa, e alguém subordinado a você pratica um roubo do qual você não teve nenhuma contribuição, você não roubou junto, não foi beneficiário, mas você não viu que iam roubar, você naturalmente pedia admissão. Disse, olha, eu sinto muito, mas eu errei, a culpa é minha também, mesmo quando você não teve nenhuma malícia. Porque havia uma ideia de honra, que é uma ideia desse tempo, que não tem mais. Então, para contar a vocês, eu acho que até deve ter contado essa história, mas vale a pena repetir. Quando Édipo, você sabe que Édipo é o sujeito que mata o pai sem querer e casa com a mãe sem querer, e com ela tem 4 filhos. Tem a Ismênia, tá? Não é isso, que não é essa aqui, né? Tá? Não é isso. Tem o Polinices, né? Tem o Etéocle, e tem a outra moça, cujo nome é... Já vou lembrar o nome da outra menina. Ok? Não, é porque a Ismênia é filha de Édipo e Jocasta, né? Então, a Ismênia, o seu nome é dado em homenagem à Ismênia. Né? A outra é Antígona, meu Deus, desculpem, como é que foi feito? Né? A Antígona é uma irmã heróica de Ismênia. E aí então Édipo fez isso tudo sem saber que tinha feito. Ele não sabia que casou com a mãe e não sabia que matou o pai. Ele matou o pai, que era o Laio, porque o Laio, na verdade, provocou a briga. Ele matou em legítima defesa, não foi uma morte vil, foi uma morte legítima, do ponto de vista da defesa da vida. E com a mãe ele casou porque ele ganhou a mãe de presente, porque ele decifrou o enigma da Esfinge, que estava lá aterrorizando a cidade de Tebas, não é isso? E o Laio, né, e o Édipo, que é esse herói, que é esse que casou com o pai e com a mãe, e com a mãe que matou o pai, né? Esse Édipo um dia descobre a verdade. E a hora que ele descobre a verdade, ele fica tão transtornado que ele cega os próprios olhos. A Jocasta, que é a mãe e mulher dele, mata-se. Né? Ela se enforca. Mas ele, Édipo, se cega os próprios olhos. E todo mundo que estava em volta ali ficava dizendo assim, olha, Édipo, você não devia ter feito isso, mas que barbaridade, você não teve culpa. Né? Você não teve culpa, você não sabia que era o seu pai, não sabia que era a sua mãe. Aí dizia, não, mas eu tenho que assumir a responsabilidade mesmo assim, porque mesmo não tendo culpa, fui eu quem fiz essas duas coisas. E o Édipo depois é expulso de Tebas, porque ele não tem nenhum prestígio, e vai morrer em Atenas, morre perto de Atenas, sob a proteção do rei Teseu, que era o rei de Atenas. E uma das histórias que foram contadas sobre a morte de Édipo é que no dia em que ele morre, ele vai um enterro para o cemitério, um terrinho muito pobre, muito ruinzinho, assim, porque ele, afinal, era um rei em desgraça, né? E começam a descer do Olimpo os deuses gregos e começam a acompanhar o enterro. Né? Desce um deus A, o deus B, e começam a acompanhar atrás do caixão o enterro. Uma determinada hora, desce Zeus em pessoa. Desce Zeus e vai atrás do caixão de Édipo. E aí alguém diz assim para Zeus, mas Zeus, como é que você, o maior de todos os deuses, vem aqui acompanhar o enterro de um mortal, ainda mais um sujeito desclassificado desse aí, que matou o pai e casou com a mãe? Né? Aí Zeus diz assim, olha, na hora em que ele aceitou a responsabilidade pelos seus atos, ele tornou-se como um de nós. Eu vim aqui prestar uma homenagem a um dos meus iguais. Entenderam qual é o conceito de honra grego?
Esse é o conceito de honra grego. Vocês têm ideia de quanto é importante uma criança entender uma coisa dessa? Quer dizer, a responsabilidade plena sobre a sua vida, com toda a coragem, com toda a honestidade, é isso que um grego quer ensinar a uma criança na Grécia. É isso que os gregos chamam de arete, é essa honra que está em jogo. E é isso que se chama paideia, ensinar as pessoas a serem assim. Não é? Então vamos ver o que o velho Regis nos conta aqui mais sobre isso, por favor. Cultura e educação da nobreza homérica. É preciso dizer aqui... Desculpe, esse agora é o segundo capítulo, né? Em que agora ele já está nos contando qual é a participação de Homero com a Ilíada e a Odisseia no processo da paideia. Então agora ele vai falar mais dessas duas obras que eu expliquei rapidamente a vocês o que eram. Né? É preciso dizer aqui uma palavra sobre a importância dos elementos femininos na velha cultura aristocrática. A arete própria da mulher é a formosura. Isso é tão evidente como a valorização do homem pelos seus méritos corporais e espirituais. O culto da beleza feminina corresponde ao tipo de formação cortesã de todas as idades cavaleirescas. A mulher, todavia, não surge apenas como objeto de solicitação erótica do homem, como Helena ou Penélope, mas também na sua firme posição social e jurídica de dona de casa. Quer dizer, aí, as ideias que vocês vão ouvindo aí, nessa conversa fiada, de que as mulheres eram umas escravas, tudo isso tem que ser tido com muito cuidado, sabe? Porque há em toda a história da humanidade, uma de um modo ou de outro, às vezes de um modo que a gente não entende bem, porque as culturas são diferentes, mas há um processo de valorização ontológica da mulher. Então, veja, a Helena é, teoricamente, o protótipo da mulher infiel, né? Porque se vocês acreditarem no que eu estou contando aqui para vocês, nessa fofoca, de que ela, na verdade, fugiu com o outro e que ela não foi hipnotizada coisa nenhuma, quer dizer, o que é a Helena? A Helena é a causadora, na hipótese dela ser infiel, de fato, né? Ela é a causadora de uma desgraça. A infidelidade da Helena é a causadora de uma desgraça, na Ilíada. Na Odisseia, que é o livro da volta de Ulisses para Ítaca, a fidelidade da Penélope é a causadora da salvação do Ulisses, porque de todos os companheiros de Ulisses, ele é o único que volta para casa. Entenderam aqui como a mulher está no centro dessas duas coisas? Na Ilíada, é a infidelidade conjugal da Helena que gera a tragédia e a desgraça. E na Odisseia, é a fidelidade da Penélope que faz o contraponto, né? Enquanto a Helena é tecnicamente uma mulher infiel, a Penélope é a mulher fidel, mulher fiel absolutamente, porque ela espera 20 anos pelo marido. Imaginaram se esperar 20 anos pela volta do marido? O sujeito demorou 20 anos para voltar para casa. Os maridos modernos, no máximo, demoram 2, 3 semanas para aparecer. Não, no máximo, quer dizer, né? No máximo. Né? O homem demorou 20 anos para voltar para casa. 20 anos, né? 20 anos depois, a Penélope ainda era fiel a ele. E esta Penélope é o exemplo da fidelidade. Então vocês não acham interessante que no mesmo autor, vejam aí, no mesmo autor, exista no primeiro livro uma trama em torno de uma mulher infiel e no segundo livro a trama em torno de uma mulher fiel. Compreendendo que a mulher é o eixo de ligação estrutural das duas histórias. E é isso que ele está nos contando aqui. Vamos prestar atenção no que ele está nos contando. As suas virtudes são, a este respeito, o sentido da modéstia e desembaraço no governo do lar. Penélope é muito louvada pela sua moralidade rígida e virtudes caseiras. Mesmo a pura beleza de Helena, que tantas desgraças atraíra já sobre Troia, basta para que os anciãos da cidade se desarmem ante a sua simples presença e atribuam aos deuses todas as culpas. Os anciãos de Troia, quando a Helena chega em Troia e começa a guerra, as mulheres em Troia ficam furiosas. Pô, por que não manda essa mulher de volta? Quer dizer que agora vai vir aqui todo mundo para matar nossos filhos por causa dessa fulaninha. As mulheres estão furiosas com a Helena, mas os homens estão hipnotizados por ela. Então os anciãos de Troia, isso está contado no livro, uma passagem maravilhosa, os anciãos de Troia que tinham que orientar o rei Príamo, né, sobre o que fazer com aquela situação,
achavam que a Helena, estavam tão hipnotizados pela beleza da Helena, que foram incapazes de dar apoio à pretensão das mulheres troianas que queriam se livrar da Helena. Porque, mas claro, põe essa mulher no barco, devolve de uma vez, antes que venham aqui dar tiro na gente por causa dela. E eles tinham toda a razão, porque no final das contas todo mundo morre. Todos os troianos as mulheres são escravizadas, os filhos dos homens são chacinados, os homens adultos são mortos. E no final das contas deu tudo muito errado, né? As mulheres troianas tinham toda a razão, que não era para ficar com a Helena, mas os homens estavam absolutamente e completamente escravizados pela beleza de Helena. E eles não foram capazes de devolver. Você viu como o homem é burro, né? Bom, continuamos, vamos lá. Na Odisseia, Helena, de volta a Esparta com o primeiro marido, aparece como o protótipo de grande dama, modelo de distinta elegância, de soberana forma e representação social. Na Odisseia, no segundo livro, aparece a Helena e ela fala assim, não teve culpa não foi minha culpa, eu até ajudei os gregos depois a colocarem aquele cavalo de Troia dentro de Troia. E a Helena, no segundo livro, porque tem uma fofoca aí que é o seguinte, hein, se contar para vocês. Quer dizer, uma das razões pelas quais Homero seria cego, dizem, né, o folclore, que Homero era cego porque ele escreveu no primeiro livro, insinuou que a Helena era infiel. E que daí no segundo livro, para ver se ele desvirava de cego, ele teria contado a história contrária, dizendo lá que a Helena, na verdade, não tinha nada daquilo, que não era infiel de modo nenhum. Mas nós aqui sabemos os bastidores do assunto, né? Eu contei para vocês aqui, os bastidores eróticos dessa história. Então nós sabemos que provavelmente não é assim a história, né? Mas na Odisseia, a Helena aparece como uma dama perfeita, como não tendo feito nada de errado, ao contrário, como uma sequestrada, uma raptada inocente. Né? No segundo livro, na Odisseia. Muito bem. Ela dirige a conversa com o hóspede, a qual começa pela graciosa referência à sua surpreendente aparência familiar, mesmo antes de o jovem Telêmaco lhe ter sido apresentado. É que na Odisseia, a Helena aparece numa cena em que o filho de Ulisses, que chama-se Telêmaco, vai tentar saber onde é do pai, né? Porque o pai está 10 anos perdido. Né? Ninguém sabe onde está depois da guerra de Troia. Ficou 10 anos na guerra, depois 10 anos tentando voltar para casa. E a Helena olha assim para aquele menino que é o Telêmaco e fala assim, eu conheço você é parecido, que era o Ulisses, não o pai dele, que parecia com o pai, certamente. Então é esse episódio aqui que ele está contando aqui. E como é que a Helena aparece na Odisseia? Aparece quando o Telêmaco vai a Esparta, onde ela mora com o Menelau, que ele levou embora para casa, né? E que vai lá para Esparta perguntar se alguém sabe notícia do pai dele. É assim que a Helena aparece na segunda história. Só nesse pedaço, não parece mais depois. Isso revela a sua superior maestria nessa arte. É de ouro fuso e de prata a roca, instrumento sem o qual não se pode conceber a dona de casa, e as suas servas colocam na frente dela, quando entra e toma lugar na sala ao lado dos homens. Ambos são apenas atributos decorativos da grande dama. A posição social da mulher nunca mais voltou a ser tão elevada como no período da cavalaria homérica. Olha aí, está vendo? Está aqui também o Werner Egg dizendo que naquele mundo social que ele descreve, a posição social da mulher era muito elevada em relação aos estados posteriores. Eu garanto a vocês que a posição social da mulher na Idade Média é muito mais elevada do que hoje. Tá? Então, a gente fica toda vez que a gente olha para o passado, com os nossos olhos prepotentes do presente, nós sempre achamos que as coisas são de um jeito, porque a gente fica olhando para as aparências dos fenômenos e não entende de verdade os fenômenos. Então é preciso que alguém nos faça o contrário, para que a gente possa de verdade entender as coisas. E aí vamos continuar ouvindo aqui o Werner Egger. Arete, a esposa do príncipe Peas, é venerada pelo povo como uma divindade. A sua presença basta para acabar com as disputas e, pela sua intercessão ou conselho, determina as decisões do seu marido. Quando Ulisses quer obter a ajuda dos Reatos para seu regresso a Ítaca, não se dirige primeiramente ao rei, mas seguindo o conselho de Nausicaa, abraça suplicante aos joelhos da rainha, cuja benevolência é decisiva para o deferimento das suas súplicas. Esse pedaço da história, eu preciso contar para vocês, porque é tão extraordinário, porque o Ulisses está tentando voltar para Ítaca.
E entre as coisas que acontecem com ele fica prisioneiro de uma ilha, de uma ninfa chamada Calipso, uma mulher maravilhosa que o transforma em escravo sexual. Né? E ele fica lá muitos e muitos anos preso naquela ilha, servindo assim de objeto sexual para a Calipso. Mas os deuses estão com pena de Ulisses, porque ele quer mesmo voltar para casa, ele quer mesmo voltar para cá. Então os deuses vão lá, mandam um recado para Calipso, fazer o favor de liberar o rapaz, porque ela estava há tantos anos naquela situação em que ele queria ir embora. Aí a Calipso fala, tá bom, né? Deus mandou. E a Calipso pega e monta uma jangadinha para Ulisses e ele vai na direção de Ítaca, finalmente. É claro. Mas o inimigo de Ulisses, que é o Posido, né, que é o Poseidon, que continua furioso com ele, não quer que ele não chegue em casa, o Poseidon faz o quê? Manda vir uma tempestade para afogá-lo no caminho. E não tinha sido o primeiro desaforo que o Poseidon tinha feito. E ele acaba naufragando e acaba numa praia nu. Quando ele chega nessa praia nu, ele encontra essa Nausicaa, que é uma mocinha de uns 12, 13 anos, uma criança, que estava ali lavando roupa com umas amigas, com umas criadas. Aí ela era filha do rei dos Ceassos. Né? O rei dos Ceassos era a mãe dessa Nausicaa. E ele olha para aquela menina e naquele momento da história você vê o contraste entre um homem adulto, vivido, né? Que tinha participado de uma guerra, tinha matado muita gente, tinha tido uma vida desregrada, enfim, um homem maduro, que deve ter o quê? 40, 50 anos, é a idade que tem Ulisses naquele momento, estava 20 fora de casa, pode imaginar que ele tivesse ali 30, 40 anos, 40, 50 anos pelo menos. E o Ulisses está ali nu, na frente de uma mocinha que é uma espécie de símbolo da inocência humana. E essa mocinha, então, dá ele se cobre, né? Cobre as partes, né? Pelo menos. E aí ela o leva para o palácio onde ela mora, onde então ele encontra a mãe chama-se Arete, a mãe da Nausicaa tem o nome de Arete, a própria mãe dela chama-se Virtude. E ele encontra então a Arete, nome bom para uma menina, né? Arete, que tal, não é bonito? Eu acho belíssimo, eu não tenho nada contra esse nome, acho bem bonito. Né? A menina da Vanusa e do Antônio Marcos é a Areta. Né? É mesmo? A Areta? Muito bem. Tá? E aí então a menina leva o Ulisses para o palácio, e aí então o Ulisses, que era um sujeito prepotente, um sujeito, uma espécie de exemplo do picareta e do espertalhão, o Ulisses chega lá e vai sentar do lado da cinza, quer dizer, ele faz um exercício pessoal de humildade enorme e pede então para aquela rainha, para Arete, que lhe ajude a chegar até Ítaca. Ele só vai a Ítaca, de fato, porque o rei dos Ceassos, né, o rei e a rainha, o ajudam a fazer isso de fato. Então, o que acontece aí nessa história, pessoal, deixa eu ver se eu conto para vocês. Aconteceu um milagre na vida de Ulisses, porque o Ulisses, até então, estava ganhando sabedoria. Só que ele só consegue de verdade inverter o destino da vida dele na hora em que ele se submete ao arete feminino. Quer dizer, é na hora em que Ulisses, de alguma maneira, submete-se ao feminino que ele tem possibilidade de salvação. Isso significa que para os gregos a nobreza feminina é uma nobreza da maior importância e é um valor extraordinário. E isso é exatamente como é agora. Eu não falei para vocês que Nossa Senhora era o modelo da perfeição humana? Pois é a mesma ideia. Não tem nenhuma diferença com relação a isso. Quando o Ulisses vai embora, o rei ainda do Ceassos ainda propõe que ele case com a Nausicaa. E ele recusa. Não quer casar com ela. Mas ela é oferecida em casamento a ele, como se fosse um casamento da serra do céu e da terra, entenderam? Entenderam qual é a oferta de casamento que é feita para Ulisses? É o casamento da terra, que é ele, é o mundo dos pequenos mistérios, o mundo concreto, com o céu, que é o que a Nausicaa representa, que a mulher representa o céu. Tá? Ela que reflete o céu, entendeu? Ela reflete o céu. Continuamos, pessoal? Vamos lá. Penélope, desamparada e desvalida, move-se entre o tropel dos atrevidos pretendentes com uma segurança que revela a sua convicção de que será tratada com respeito devido à sua pessoa e à sua condição de mulher. A cortesia com que os senhores tratam as mulheres da sua condição é fruto de uma cultura muito antiga e de uma elevada educação social. A mulher é atendida e honrada
não só como um ser útil, como sucede no estágio campesino descrito por Hesíodo, não só na qualidade de mãe dos filhos legítimos, como se vê na burguesia grega dos tempos posteriores, mas acima de tudo, e principalmente porque, numa raça orgulhosa de cavaleiros, a mulher pode ser mãe de uma geração ilustre. Ela é a mantenedora e a guardiã dos mais altos costumes e tradições. Se você não ensina isso para as crianças, eles vão tratar as mulheres mal. Esses meninos, a gente precisa dizer para as crianças qual é o sentido da feminilidade, ontologicamente falando. Mas a gente para de ideia, não, é tudo a mesma coisa, tudo igual. Ah, meu Deus do céu. Basta você ter tido filho para saber, no primeiro minuto que menina nasce, no primeiro dia já é menina. E no primeiro dia menina é menino. Não tem toda a diferença do mundo. Não é igual, não tem de modo nenhum. O que não quer dizer que não possam ter direitos civis iguais, mas isso é outro problema. Entenderam? É assim, ó, por mais que os homens e as mulheres tenham os mesmos direitos, não será a lei que vai transformar a mulher em homem e mulher, porque são coisas muito diferentes, são entidades, indivíduos muito diferentes. Compreenderam isso, pessoal? Compreenderam o que nós estamos tentando entender aqui, dentro dessa visão civilizatória grega? E aí então vamos para o próximo parágrafo, se é que vocês estão felizes e não têm perguntas ou comentários. Muitas vezes, por falta de toda essa compreensão, é que a própria mulher não se aceita como mulher, de repente nem o próprio homem se aceita como homem, né? Porque hoje existe muito constrangimento. Às vezes aquela mulher tem raiva de ser mulher. Por falta de ter essa consciência do seu valor realmente, do que ela realmente é, que realmente precisa. Pois é, a professora está dizendo, acho que vocês não ouviram aí, né? Está dizendo que os homens e as mulheres às vezes não se aceitam tal como são, por causa de não entender isso. Não, o nome disso é rebelião ontológica, rebelião metafísica. É quando você diz assim, não é possível que Deus tenha feito esse jeito, eu vou querer fazer de um outro jeito. Então, toda a rebelião metafísica é, no fundo, uma rebelião infantil, né? Porque, no fundo, é a rebelião que há naturalmente entre da criatura ao seu Criador. Olha, tem uma regra geral que é assim, já contei para vocês, vou insistir. Toda criatura tende a se rebelar contra o Criador. Toda. Os seus filhos se rebelam contra vocês. Quando vocês inventam personagens literárias, as personagens literárias resolvem escrever o livro no lugar de vocês. A torradeira que você inventou estraga e não funciona mais. O automóvel enguiça. Toda a criação tende a se rebelar contra o Criador. Não tem saída desse assunto. Então, como é que é a revolta humana? A revolta humana é essa ingenuidade. Então eu não quero mais, eu quero ser homem de um jeito que eu não sou homem, tem que inventar um outro jeito, porque esse que Deus fez está errado. E aí fica essa bobagem. Um belo dia as pessoas amadurecem e acordam dessas besteiras, entendeu? Tem sempre uma idade que as pessoas são assim mesmo, depois melhora. Por falta desse conhecimento. Mas eu falo assim, para que isso se reverta, tem que pensar assim, né? É assim e assim será sempre, não. Então, para que isso se reverta, para que se possa resgatar o valor da mulher, enquanto esse texto que você escreve aí, é a gente começar a pregar isso, de alguma forma. Não, é que na hora em que a criança, o Platão dizia assim, né? Que conhecimento aprendido é conhecimento obedecido. Conhecimento aprendido é conhecimento obedecido. O que nós fizemos, na verdade, foi o seguinte: nós criamos uma confusão tão grande que nós relativizamos tudo com essa conversinha de que tudo é relativo, que cada um faz o que bem entende, que não existe uma verdade única. Nós criamos nós dissolvemos com tanta gravidade um conjunto mínimo de valores humanos que são fundamentais para a vida humana poder existir. Dissolvemos isso com tanta competência que agora as pessoas não têm mais ideia mais ou menos de como as coisas são. Então, aquele problema, como é que a gente sabe como as coisas são? Quando a gente vai nas fontes verdadeiras, onde é que elas estão? As fontes verdadeiras estão nas grandes religiões, estão na grande literatura, estão nos grandes exemplos históricos. Como é que a gente então cria anticorpo contra a bobagem desse mundo? A gente cria anticorpo se a gente tiver cultura. Cultura é isso, tá? Cultura não é saber detalhes sobre coisas, não é
cultura geral. Cultura é quando, toda vez que você se depara com algum fato da vida, você mais ou menos sabe o que aconteceu, o que acontece nessa situação, porque você já leu a história na Madame Bovary, você já leu a história no Vermelho e Negro, já leu a história nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou porque você já estudou, fez um estudo sobre isso científico. Então, cultura é isso. Quer dizer, o único jeito que tem da gente conseguir criar algum anticorpo contra essa dissolução do mundo contemporâneo que foi produzida aí, é nós conseguimos ter alguma cultura verdadeira, que é aquilo que a educação nos fornece. Então, eu insisto que o único jeito que tem é a gente aumentar a nossa própria cultura para que nós possamos aumentar a cultura dos nossos alunos. Não tem solução. Tá. Continuamos. Há um ponto em que é preciso insistir, porque é da maior importância para a compreensão da estrutura espiritual do ideal pedagógico da nobreza. Trata-se do significado pedagógico do exemplo. Nos tempos primitivos, quando ainda não existia uma compilação de leis, nem um pensamento ético sistematizado, exceto alguns preceitos religiosos e a sabedoria dos provérbios transmitida por via oral de geração em geração, nada tinha como guia da ação eficácia igual à do exemplo. Continua não tendo. As crianças não fazem aquilo que você diz para elas, elas fazem aquilo que vocês fazem. Com o filho é assim. O seu filho não faz aquilo que você manda ele fazer, ele faz aquilo que você faz. Continua sendo o exemplo o único modo verdadeiramente de estabelecer o modelo. Então, o que é a Ilíada e a Odisseia? A Ilíada e a Odisseia são exemplos de pessoas que se comportaram de um certo jeito. Quer dizer, não é um livro de teoria, não é um livro de recomendações genéricas, um livro de aforismos, assim, né? Tipo assim, quem cedo uma ajuda, de Deus ajuda. Não é isso que é o... Vocês compreendem que a educação grega não é uma educação de por conselhos. E esse ponto aqui é de uma importância extraordinária. Não são os conselhos que você está dando. Você diz assim, olha, o Aquiles, quando era criança, foi dito a ele, um oráculo disse assim para a mãe dele, Aquiles, você tem que escolher entre ter uma vida longa, medíocre, ou uma vida curta, heróica. E você vai ter que escolher isso. E aí, quando o Aquiles está naquela guerra de Troia, a mãe do Aquiles quer que ele tenha uma vida longa, medíocre. Porque ela não concede a possibilidade de perder o filho. O que ele faz com Aquiles? Ela faz, né? Meu Deus, a Tétis vai lá e esconde o Aquiles num himeneu. O himeneu é o seguinte, as mulheres na Grécia tinham um pedaço da casa que os homens não entravam de jeito nenhum. A casa tinha lá um pedaço da casa chamada himeneu, que só as mulheres podiam participar e os meninos muito pequenos. Muito pequenos. Os meninos, depois de uma certa idade, já tinham que sair do himeneu. E aí a Tétis vai e esconde o Aquiles num himeneu, numa cidade distante, veste de menina, para ele não ter que ir para a guerra, para não ser chamado para a guerra, ficar lá o resto da vida, né, fingindo que é mulher. Né, a mãe. Mas aí o Ulisses, que era um espertalhão, descobre, vai lá e faz o seguinte, com o seguinte, ele descobre, como é que ele descobre? Ele chega lá e diz que vai distribuir presentes para as meninas, e aí distribui presentes para as meninas, e entre os presentes, né, tem uma espada. E como o Aquiles corre para pegar a espada, ele fala, tá aqui. E daí leva o menino embora e vai para a guerra. E na hora em que o Aquiles, então, tendo lá que decidir se volta ou não volta para a guerra, o cavalo do Aquiles, o cavalo diz para ele assim, olha aqui, Aquiles, que me desculpe, mas continua valendo aquele negócio. Ou você escolhe uma vida longa, medíocre, ou uma vida curta, heróica. E o Aquiles escolheu a vida curta, heróica. Vocês entenderam? Que às vezes a maior parte das pessoas pensam que o objetivo da vida é ter qualidade de vida, que é passar a vida numa boa, com conforto. Mas pense na sua mãe, que teve uma vida provavelmente com qualidade muito pior que a sua. Quem pode garantir que ela é mais infeliz que você? Pense nas pessoas que vieram antes, que se sacrificaram muito, muito, muito por nós. Não é isso? Pense em como isso pode ter significado um valor extraordinário que tornou a vida de alguém uma vida extraordinária. Mas nós somos modernamente diletantes, nós estamos interessados assim naquela farra da vida, mas às vezes há nisso aí alguma coisa profundamente desumana.
Então, o que os gregos queriam que as crianças aprendessem é pelo exemplo, e não é pela recomendação, não é isso? Depois você tem outras maneiras de ensinar, que são as fábulas, por exemplo. Mas a metodologia central do ensino da paideia, quer dizer, a metodologia central da paideia é a metodologia do exemplo. É o exemplo que ensina, né, a humanidade a agir. E é por isso que a paideia é baseada na Ilíada e na Odisseia, que são exemplos de comportamento humano superior. Ele vai explicar melhor agora. Vamos lá, então. Vai. Ao lado da influência imediata do ambiente, e especialmente da casa paterna, influência que na Odisseia exerce um poder tão grande sobre as figuras de Telêmaco e Nausicaa, encontra-se a enorme riqueza de exemplos famosos transmitidos pela tradição das sagas. Desempenham na estrutura social do mundo arcaico um papel quase idêntico ao que nos cabe a história, sem excluir a história bíblica. As sagas encerram todo o tesouro dos bens espirituais que constituem a herança e alimento de cada nova geração. Uma saga, o que é? A saga é a descrição da vida de um herói. Né? A saga é sempre associada a um herói. Então, as aventuras do herói, vejam, todo país que tem, toda sociedade que se constitui, sempre se constitui com base em algum heroísmo. Então, como é que você formata a França? Você mata com o heroísmo do Rolando, aquelas histórias do Rolando, o conquistador. Como é que a Espanha se formata? Com as histórias de Cid, ele campeador. Como é que os alemães se formatam? É o que faz Wagner. Wagner, para poder fazer a unificação da Alemanha, antes que a Alemanha tenha se unificado, Wagner ressuscita o quê? Ressuscita as histórias de heroísmo germânico, que são as aventuras do Siegfried, né? Naquelas 3 grandes peças maravilhosas chamadas O Anel dos Nibelungos. 3 grandes óperas. 4 óperas chamadas, que juntas se chamam O Anel dos Nibelungos. Não é? Cada povo, os povos, para tentarem se constituir, precisam contar uma história heróica para os seus membros. Não existe constituição de uma sociedade, de um povo, que não seja com base no heroísmo dos seus antepassados. Nós tentamos fazer isso aqui no Brasil, não sei se vocês tomaram conta já, tomaram consciência disso, com as histórias do Peri. Aquele negócio do Iracema, Peri, do Guarani, toda aquela literatura brasileira de natureza indigenista foi uma tentativa de fazer isso. Quer dizer, era a tentativa de criar uma brasilidade com base em pretensos heroísmos dos índios. Mas o problema é que, no nosso caso, sinceramente, por favor, me entendam bem, quer dizer, nós forçamos um pouquinho a barra, né? Quer dizer, porque sempre é meio inventado, viu? Mesmo no caso dos outros, é um pouquinho inventado, sempre é exagerado. Mas a verdade nua e crua é que o Brasil, até hoje, não conseguiu uma referência de heróis míticos que sejam heróis, verdadeiramente heróis. Quem é que são os nossos heróis? São todos uns picaretas. Saci Pererê, o Zé Carioca, é o Didi Mussum, Florizal Sacarina Novalgina, né? Não é isso? Que são os heróis brasileiros. São todos os sujeitos que são espertinhos, são espertalhões. Nunca tem um sujeito assim que deu a vida por uma causa, nunca tem. O Tiradentes, né? O Tiradentes é o nosso maior herói, mas o Tiradentes é uma pessoa. O Tiradentes não foi mitificado, porque o Tiradentes sempre ficou com aquela sensação. Nós não conseguimos. Olha que coisa que eu descobri agora. Olha aqui, ó. O Tiradentes nunca conseguimos transformar literariamente a figura de Tiradentes numa figura mítica. Porque nós ficamos com aquela conversa de que ele era só um laranjão, que no fundo foi o otário que pegaram para Cristo, porque os outros mesmo é que tinham feito toda a conspiração, né? aqueles empresários de ouro, porque a tal da rebelião de que Tiradentes participou, era uma rebelião por causa de impostos, né? Por causa da derrama, por causa do quinto dos infernos, né? Não é isso? Não é assim que foi essa rebelião? Mas o Tiradentes nunca conseguiu, tanto é que não tem uma ópera chamada Tiradentes, né? Não tem um poema ético chamado Tiradentes, não tem nada. O Tiradentes ficou sempre uma figura entre o nada e a insignificância. Não é uma coisa notável que isso tenha acontecido? Pense que coisa interessante isso. Nós não temos uma civilização verdadeiramente aqui, porque falta-nos o mito do herói criador. Aquela pessoa que, pelos seus grandes feitos heróicos,
produz os exemplos nos quais nós podemos espelhar a nossa vida e dos nossos filhos. Entenderam que problema extraordinário que nós temos que viver como educadores? Porque nós estamos trabalhando nesse vácuo de heroísmo. E os nossos heróis populares aqui são todos heróis de moralidade duvidosa. É o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, o Curupira, não é isso? O Macunaíma. O Macunaíma é o sem vergonha declarado, né? O Macunaíma do Oswald de Andrade. É o Zé Carioca, que é um espertalhão. Entendeu? Nós não temos um herói aqui que seja assim, um herói ficcional, né? Que seja alguém de moralidade alta. Então, Ismênia, não é isso? Não tem. E o exemplo do Tiradentes, que poderia ser mitificado, né? Poderia ser transformado num exemplo mítico, nós não aproveitamos. Então, o que a gente fala do Tiradentes? O Tiradentes é um sujeito, agora tem aqui a comemoração do Tiradentes, né? 21 de abril agora, que é segunda-feira, né? Mas a gente não transformou o Tiradentes numa figura mítica. A literatura, a música, a cultura, não o transformou em tema. Se não transformou em tema, não vai para a vida real. Se não está na cultura, não está na consciência das pessoas. Preste atenção nisso. Para alguma ideia, algum valor estar na consciência das pessoas, ele tem que vir da literatura, da música, das grandes narrações, das narrações históricas, senão não entra. Então, o que é o Tiradentes na prática? Um seriado. Na prática é um seriado. Tem o Duque de Caxias, né? Duque de Caxias foi um grande militar, mas a nossa incapacidade de criar um imaginário de herói e de heroísmo, né, que é uma desgraça, pessoal. Entende por que é difícil tratar os alunos de vocês? Porque eles não têm um imaginário brasileiro, heróico, no qual eles poderiam fixar. Os Estados Unidos também não têm, mas os Estados Unidos têm o referencial cristão, né? Porque eles são de verdade um país cristão. E essa é a diferença para nós aqui. Porque lá o referencial cristão é verdadeiro, real, concreto, de fato existe. Então eles fizeram isso pelo cristianismo. Mas os pais da pátria... mas esse é político, né? É político, mas não é místico, quer dizer, não há nenhum heroísmo. Há um pouquinho sim lá, claro, mas não há um heroísmo como há, por exemplo, o Beowulf. O Beowulf é o herói que cria o heroísmo inglês, né? Que cria a ideia da britanidade. O Siegfried é o herói alemão. O Orlando é o herói francês. O Cid é o herói espanhol. Esses heroísmos que estão na Ilíada e na Odisseia não têm equivalente nenhum no nosso mundo aqui. Por isso que é mais difícil fazer paideia aqui, porque nós não temos as referências para utilizar. É um problema sério, é um problema que nos impede, que nos atrapalha muito na arte, na nossa abordagem educacional. Não tem o quê? É que o herói, ele não se caracteriza por ser vítima ou não. Ele, de modo geral, morre, né? Tá? O Tristão morre, o Siegfried morre, todos eles morrem. Por quê? Porque o heroísmo maior que pode um homem ter é o heroísmo de entregar a própria vida. E, pessoal, só mais um pouquinho, a gente precisava de concentração um pouquinho. O heroísmo maior que um homem pode ter é entregar a própria vida a uma causa, a família, a pátria. Então, como nós não temos casos assim, né? E, veja, quem é o maior herói do Paraná? Quem é o paranaense mais importante de todos os tempos? Ninguém nunca lembra dele, mas é o General Carneiro. O General Carneiro ganhou sozinho a guerra a Revolução Federalista, pois esse homem segurou na Lapa, naquele cerco, segurou aquele bando gaúcho que vinha para derrubar o governo do Marechal Floriano, pois ele segurou sozinho e foi morto heroicamente. Por que toda a cidade do Paraná não tem a avenida central chamada General Carneiro? Porque esse é o maior de todos os paranaenses de todos os tempos. Ele não era paranaense, ele era mineiro. Mas ele estava aqui, né, lutando pelo Paraná. Mas o homem, o indivíduo humano, que teve o maior heroísmo, mais parecido com isso,
aqui dentro do estado do Paraná, chama-se General Carneiro, e nós não temos a menor ideia disso. Então, uma das razões pelas quais nós não temos uma prática de paideia verdadeira é que faltam-nos os exemplos próprios de heroísmos para o que nós devemos ensinar as crianças a ter. Estão entendendo o problema que nós estamos tentando decifrar aqui? Então vamos lá, Fábio. Hoje a criança não tem exemplo nem de heróis, nem esses heróis enviados aí em relação a pai, a mãe. A criança tem o herói da televisão, que é o herói, Yu Yu Hakusho, né? Power Não é isso? Nós temos o herói que quando é brasileiro, é sempre um sujeito meio picareta, assim, né? O Zé Carioca, não é isso? Sempre é um sujeito meio espertalhão. É o Didi, Mucum, São Visual, Sacarina, Novaldina, lá. Vamos lá então, pessoal, para terminar isso? Vamos lá, vamos terminar. Na Ilíada, o educador de Aquiles evoca na sua grande admoestação o exemplo premonitório da cólera de Meleagro. Também não falta à educação de Telêmaco o exemplo encorajador, adequado ao seu caso. Na circunstância, o modelo é Orestes, que vinga o pai matando Egisto e Clitemnestra. O Telêmaco é filho do Ulisses, que não vê o pai, nunca viu, porque Ulisses estava 20 anos fora de casa, ele tinha assim 21 anos, 21 anos. Então ele nasceu e o pai foi embora. E o Telêmaco, enquanto o Ulisses está tentando voltar, a Atena, que era protetora do Ulisses, resolve educar o Telêmaco. Então chega para o Telêmaco, ela se fantasia de um amigo do pai dele, aparece como né, transformada no mentor, que é um amigo do pai dele, e fala assim: olha, Telêmaco, você não acha que na sua vida, porque o menino tinha 20 anos, e estava lá no meio daquela confusão, todo mundo querendo casar com a mãe dele, e ele, obviamente, querendo impedir, e pior do que isso, aqueles pretendentes da Penélope ficavam fazendo todo dia um churrasco com o quê? Com as vacas da própria Ulisses, né, do patrimônio. Então estavam dilapidando o patrimônio do Ulisses. Aí o Telêmaco chegou e diz assim, chegou a Atena para o Telêmaco e falou assim: olha, Telêmaco, você não acha que a sua vida precisava de alguma ação aí, que você pudesse mostrar alguma coisa? Veja o caso do Orestes. Orestes era filho, a Helena tinha uma irmã chamada Clitemnestra. E essa irmã não, desculpe, eu não tenho certeza agora. O Menelau, o marido da Helena, tinha um irmão chamado Agamenon, que era o chefe das tropas gregas. E o Agamenon era casado com essa Clitemnestra. E quando o Agamenon foi para a guerra de Troia, ela arrumou um amante, que é esse Egisto. E quando ele voltou da guerra de Troia, a Clitemnestra e o amante chamado Egisto, matam o Agamenon, que estava voltando da guerra. Entendeu? A Clitemnestra e o seu amante Egisto matam o marido voltando da guerra. Aí o menino chamado Orestes, que viu aquela morte do pai, depois de que fica adulto, ele e a sua irmã chamada Electra, matam a mãe, a Clitemnestra, e o Egisto. E existe uma belíssima peça de teatro chamada Oreste, que conta essa história, que é considerada a mais perfeita peça de teatro. São 3 peças juntas, que foi uma trilogia, portanto, que já foi escrita. Então, essa história aqui. Então, vai lá, a Atena diz assim para o Telêmaco: ô Telêmaco, veja o caso do Orestes. Olha que ele fez isso. Você não vai tomar nenhuma providência? Quer dizer, a Atena quer ensinar o Telêmaco, enquanto o pai dele não volta, né, mandando seguir os bons exemplos. Eu não sei se esse é um muito bom exemplo, né, mas para um grego daquela época era. Né, fazer a vingança parecia ser um bom exemplo. Muito bem. Continuando. Depois o Orestes é julgado, e no julgamento do Orestes dá empate. E quem desempata é o voto de Minerva. Minerva é Atena. Atena e Minerva é a mesma pessoa. Portanto, essa expressão voto de Minerva vem desta história aí, em que no julgamento de Orestes há um empate, metade achava que ele era culpado, metade inocente, e quem desempata é a Minerva, que dá o voto de Minerva. Então, quando vocês ouvem a expressão voto de Minerva, estão falando dessa Minerva que é Atena, que é a mesma pessoa. Minerva em latim, Atena em grego. Tá?
Continuamos. Também aqui se tratava de um episódio da grande tragédia do regresso do herói, a qual era rica em destinos individuais. Agamenon foi morto logo após o regresso de Troia. Ulisses esteve 20 anos afastado do lar. Este espaço de tempo bastou ao poeta para poder situar o ato e a estrada de Orestes na Fossa, É o lugar. antes do começo da ação da Odisseia. Porque o Orestes é morto logo no início, o Orestes não, o Agamemnon é morto logo de cara, porque o Ulisses é que ficou 20 anos, mais 10 anos. O Agamemnon foi para casa e já morre em seguida. Tá. Vamos lá. O acontecimento era recente, mas a fama de Orestes estendera-se já a toda a terra, e Atena refere-o a Telêmaco em palavras inflamadas. Em geral, os exemplos das sagas ganham autoridade com a sua antiguidade venerável. Fênix, no discurso que dirige a Aquiles, evoca a autoridade dos tempos antigos e de seus heróis. No caso de Orestes e Telêmaco, ao contrário, é a semelhança de ambas as situações, tão próximas no tempo, que torna o exemplo aliciante. O poeta dá, evidentemente, a maior importância ao tema do exemplo. Já não deves viver como criança, diz Atena a Telêmaco. Tens idade demais para isso. Não soubeste da alta honra que Orestes conquistou no mundo inteiro por ter acabado com o Egito, o pérfido assassino de seu pai? Também tu, meu amigo, bem vejo que és belo e desempenado. Tens força suficiente para que um dia te exaltem as novas gerações. Entendeu? Tá? A pedagogia grega, a paideia é feita pelo exemplo.